Boa noite a todos, aos que seguem a gente pelas redes sociais, aos convidados. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 9 de março de 2021. Convido a secretária municipal de saúde, Ingrid Alice Lima, para fazer parte da mesa. Comunicamos que nessa sessão será feita a leitura e a votação da ata da sessão ordinária anterior. E após os assuntos abordados deverão ser referentes à secretária municipal de saúde. Passo para a primeira secretária fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Passo para a primeira secretária fazer a leitura da ata. Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabaianinha, Estado de Sergipe, realizada em 4 de março de 2021. Primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Aprovada em sessão de 9 de março de 2021. A secretária para os devidos fins. Presidente José Nicásio Lima dos Santos. Primeira secretária Claudiane Melo de Santana. Quarta-feira, dia 4 de março de 2021. Às 19 horas, presentes os senhores vereadores José Nicásio Lima dos Santos, Marcelo Alves Souza, Claudiane Melo de Santana, Gerson Félix da Cruz, Manuel Benjamin Cavalcante de Souza Neto, Henrique Oliveira de Freitas, Maria Aparecida Rosena dos Santos, José Heraldo de Jesus Santana, Cirnaldo Costa da Fonseca, Jonathan Soares de Oliveira Domingos, José Barreto de Jesus, e o Aine Francelino de Jesus. Total de 12 presentes. Ausente o vereador Davi Dias Cruz. Total de 1 ausente. Havendo o número legal, o senhor presidente declara aberta a sessão. A primeira secretária procedeu à leitura de um trecho bíblico. A ata da sessão do dia 2 de março de 2021 foi lida e aprovada, sem modificações. Não havendo matérias para serem lidas no expediente, não havendo inscritos para a tribuna livre, o senhor presidente passa a sessão para o pequeno expediente e convida o vereador inscrito, o Aine Francelino de Jesus, para usar a palavra. Ao usá-la, cumprimenta a todos, solicita ao presidente acessibilidade no prédio da Câmara e comenta sobre o caso de uma senhora que foi internada no hospital, São Luís de Gonzaga. O senhor presidente comenta sobre o seu pensamento referente à acessibilidade e convida o vereador inscrito, Marcelo Alves Souza, para usar a palavra. Ao usá-la, cumprimenta a todos, agradece ao prefeito por ter enviado máquinas para sanar o problema com os sítios velhos, comenta sobre a viagem que fez como vereador Manuel Benjamin e comenta sobre a necessidade de limpeza dos poços artesianos. Não havendo mais inscritos, o senhor presidente passa a sessão para o grande expediente e convida o vereador inscrito, Jonathan Soares Oliveira Domingos, para usar a palavra. Ao usá-la, cumprimenta a todos, comenta sobre a reunião na quadra com a presença do secretário estadual de Agricultura, alguns vereadores, alguns agricultores e presidentes de associações e solicita que exista uma distribuição igualitária. O vereador José Heraldo pede à parte e justifica a ausência do secretário municipal de Agricultura, Carane, na referida reunião. O vereador Jonas esclarece que viveu a vida do homem do campo. Lamenta a migração do homem do campo para a cidade. Esclarece que Itabaianinha precisa de uma política de desenvolvimento agrário. Comenta sobre a invasão da mosca negra.
Comenta sobre o descaso do governo com as rodovias que ligam o município com outros. Lamenta que não pode falar em uma entrevista por falta de tempo sobre o Rodoanel e outros assuntos. Comenta sobre a falta de médicos no PSF. Comenta sobre as obras do município. Esclarece que quer que a obra ande e reforça o pedido do vereador Wayne para que o secretário de obras venha a esta casa. O senhor presidente comenta sobre a importância da reunião que houve. Comenta sobre o diálogo que estava avançando com os secretários estaduais de esporte e de turismo e convida o vereador inscrito, Manuel Benjamin Cavalcante de Souza Neto, para usar a palavra. Ao usá-la, cumprimenta todos, comenta sobre o calendário de vacinação contra o Covid, enaltece o trabalho da secretária de Saúde, Ingrid Alícia, e convida a população para aderir à vacinação. O senhor presidente convida o vereador inscrito Gerson Félix da Cruz para usar a palavra. Ao usá-la, cumprimenta todos, comenta sobre as prevenções contra o Covid que o município faz e hoje não tem mais. Comenta sobre a vacinação, comenta sobre os cuidados que tínhamos, sobre as doenças que estão aparecendo, comenta sobre sua preocupação com o possível lockdown, comenta sobre a situação de alguns feirantes e solicita a compra de uma balança para pôr no mercado municipal. O vereador Jonatas pede a parte, lamenta a quantidade de pessoas mortas pelo Covid. O vereador Gesso chama a atenção para a seriedade do Covid. Solicita informações sobre o abaixo-assinado em relação à DESO, que pediu ao assessor jurídico para começar a ação civil pública. Solicita que o presidente faça um ofício convidando o responsável pela empresa coletora de lixo. O senhor presidente convida o vereador inscrito José Heraldo de Jesus Santana para usar a palavra. Ao usá-la, o mesmo cumprimenta todos, comenta sobre a falta de água, comenta sobre o descaso da DESO e comenta sobre o abaixo-assinado. O vereador Gerson pede a parte e comenta sobre a necessidade de início com as reivindicações. O vereador José Heraldo comenta sobre a agência do Banco do Brasil, de Tomar do Geru, que fechou. Comenta sobre a vacinação, sobre o risco de lockdown e comenta sobre a reunião com o secretário de Agricultura. O senhor presidente concorda que os projetos sejam colocados em prática. Não havendo mais inscritos nem proposituras para o prolongamento do expediente, o senhor presidente passa a sessão para a ordem do dia e convida o vereador Gerson Félix da Cruz para justificar a indicação número 15/2021. O mesmo justifica. O senhor presidente coloca em única discussão a indicação número 15/2021. Os vereadores Marcelo, Manuel Benjamin, Henrique, Cirnaldo, Jonatas e José Heraldo comentam sobre a indicação. O senhor presidente coloca em única votação a indicação número 15/2021. Em seguida, declara aprovada por unanimidade dos presentes e convida o vereador José Barreto de Jesus para justificar a indicação número 19/2021. O mesmo justifica. O senhor presidente coloca em única discussão a indicação número 19/2021. Os vereadores Marcelo e Henrique comentam sobre a indicação. O senhor presidente coloca em única votação a indicação número 19/2021. Em seguida, declara aprovada por unanimidade dos presentes e convida o vereador Jonatas Soares Oliveira Domingos para justificar a indicação número 20/2021, de sua autoria. O mesmo justifica. O senhor presidente coloca em única discussão a indicação número 20/2021. Os vereadores Marcelo, Gesso, José Heraldo e Cirnaldo comentam sobre a indicação. O senhor presidente coloca em única votação a indicação número 20/2021. Em seguida, declara aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais proposituras, o senhor presidente passa a sessão para a ordem para explicação pessoal e convida o vereador inscrito José Heraldo de Jesus Santana para usar a palavra. Ao usá-la, comenta sobre o secretário de Agricultura, comenta sobre as rodovias, sobre o descaso do governo. Não havendo vereadores inscritos, o senhor presidente esclarece o que já foi feito e declara encerrada a sessão designada uma sessão ordinária para o dia 9 de março de 2021, no horário regimental. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itabaianinha, 4 de março de 2021. Presidente José Nicásio Lima dos Santos, primeira secretária Claudiane Melo de Santana. Coloco em votação a ata. Senhor presidente, antes de colocar a ata em votação, gostaria que fizesse uma retificação na minha fala, onde falou ações do Covid.
Covid não tem mais. Que corrija a ata, que a minha palavra que eu falei aqui é as ações de testagem, que antes tinha nas entradas da cidade, e as barracas que tinham em feira, em alguns locais estratégicos, que faça uma correção na ata, para que fique bem entendido que as ações continuam. Agora, que antes, né, tinha algumas ações, tinha as barracas, tinha a testagem, inclusive com a SMTT presente, e hoje não tem mais. Não é só Itabaianinha, até na minha fala eu falei, todas as cidades do estado de Sergipe não tem mais essa ação que tinha aquelas meninas nos povoados. Esse programa, depois eu acredito que a secretária vai dar a palavra, ela vai dizer que deu uma parada nesse programa. Então, foi essa questão que eu quis dizer. Queria que fizesse a retificação. Muito obrigado. Coloque em votação a ata, sétima sessão ordinária realizada em dia 4 de março de 2021. Declara aprovada por todos presentes. Convido a secretária municipal de saúde, Ingrid Alice Lima Fonseca, para uso da palavra. Deseja a secretária que Deus abençoe o mandato dela e de todos a sua comissão também. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do presidente José Nicásio. Agradecer essa oportunidade, esse espaço de aqui estarmos para prestar esclarecimentos de todas as ações de saúde que foram realizadas entre o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Peço, Ana Paula, coloque a apresentação, se possível. Eu gostaria de pedir licença para... Se você quiser usar o púlpito. Prefiro. Eu gostaria de pedir licença para que a apresentação fique melhor em outro local. Tem um microfone? Tem. Para a gente ganhar tempo, porque eu sei que os senhores possuem pouco tempo, eu vou aproveitar enquanto resolve a parte técnica para apresentar a equipe que compõe hoje a Secretaria Municipal de Saúde. É o tempo em que resolve essa apresentação, porque eu não tenho como apresentar, tem muitos dados, e é impossível eu apresentar sem o PowerPoint. Eu pedi que todos os profissionais que compõem a Secretaria Municipal de Saúde se fizessem presente nessa Assembleia para conhecimento de todos vocês, mediante necessidade de atendimento à população do município, a quem se dirigir e para que vocês tenham entendimento do que essas pessoas compõem hoje o sistema de saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde ela é composta pelo secretário municipal de saúde, e aqui estou representando essa pasta, e existem algumas coordenações. Nós temos na coordenação da atenção básica, que presta apoio institucional, apoio assistencial, apoio em todos os sentidos que compõem o cargo de coordenação. A pessoa de Eliane. Eliane, fique de pé, por favor. Eliane é enfermeira de formação
E Eliane está responsável pela atenção primária, que compõe todos os nossos estabelecimentos de estratégia de saúde da família, mais conhecidos como PSFs, compõe toda a rede de atenção primária do município, está aos cuidados de Eliane. Nós temos também a coordenação de vigilância em saúde, que compõe a atenção epidemiológica, que está aos cuidados de Sueli, que também é enfermeira de formação. Sueli, a pasta dela compõe a missão de coordenar, apoiar, supervisionar todos os trabalhos com relação à atenção epidemiológica, atenção de combate a endemias, onde o coordenador dos agentes de combate à endemia é Sérgio, compõe aos cuidados dela, compõe também a vigilância sanitária, que nós temos de coordenação Jorge, a imunização, que nós temos como responsável Ana Célia, e todo o cuidado de vigilância em saúde com relação à mortalidade infantil, aos óbitos mulheres em idade fértil, investigações de doenças que são plausíveis de notificação, todos os agravos e doenças que estão relacionados a pesquisas em que é mandatório a todo profissional da área de saúde notificar, está ligada também ao SINASC, que está relacionado ao informação de nascimento, enfim, inúmeros programas que compõem essa situação. Nós temos também, como coordenação de toda a atenção e cuidado de saúde bucal, Neila, que também é odontóloga de formação e hoje está na responsabilidade de coordenar toda a odontologia do nosso município. Nós temos 7 equipes de saúde bucal cadastrada e temos 12 equipes de estratégia de saúde da família. Dentro da estrutura, temos também um grande avanço e amparo com relação ao cuidado de saúde, que é o nosso centro de especialidades, que hoje está aos cuidados de Elaine, que é servidora efetiva desse município, hoje está na função de coordenar esse centro, onde lá nós prestamos atendimentos de otorrinolaringologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, dermatologia. Firmamos contrato com uma endócrino, porém, por questão de saúde, até o momento, por acometimento do Covid, ela não pôde ainda se dirigir a esse município, porque nós temos uma demanda enorme no município de pacientes com necessidade de atendimento de endocrinologia. E, além dessas especialidades, o centro compõe também outras categorias, que é o nutricionista, a fonoaudióloga, o psicólogo, o fisioterapeuta, que agregam esse serviço de especialidades em nosso município. Nós temos Maria José, mais conhecida como Gegé, que está como adjunta de chefe de gabinete e também cuidando de todo sofrimento de transportes. Falo que é sofrimento porque realmente a palavra é sofrimento. Não é fácil a gente dar conta de todo um município no sentido de logística de transporte, só sabe quem vivencia o sábado, o domingo, e a semana e as madrugadas. Nós temos, dentro da parte administrativa, Sílvia, cuidando de todo o setor na parte de compra, de licitação, toda essa parte administrativa da secretaria. Temos Luziandra, responsável por toda a parte de regulação de exames e cirurgias. Jussara, como coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, mais conhecido como CAPES, uma excelência de atendimento a nível de Estado, uma referência, que é o CAPES de Itabaianinha. Temos Liliane, que está responsável pelo RH da saúde. E temos também, dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, o Programa de Saúde na Escola e o Adote Saúde, que está sob os cuidados de Rafaela, que está nessa responsabilidade de coordenar e articular todas essas ações de PSE e Adote Saúde. Tenho aqui também como ajuda, como apoio, como uma amiga que tem me ajudado bastante. A minha experiência toda é assistencialista, é um desafio para mim hoje fazer gestão. Toda a minha
minha visão, todo o meu espírito é de ponta. Eu tenho formação em enfermagem desde 2004. Tenho experiência na parte hospitalar, emergencista e na atenção básica. Sou efetiva desse município desde 2007, porém, atuava aqui com vínculo de contrato anos anteriores a 2007. Trabalho também na UPA, de Tobias Barreto, onde lá sou enfermeira da rede hospitalar, em plantões noturnos, né, na cidade de Tobias Barreto. E Mariana, que me ajuda nessa parte de gestão, que é tudo novo e desafiador para mim nos tempos atuais. Pronto, Paula? Temos também aqui Ana Paula, que nós, esse ano, fizemos algumas organizações no sentido de estrutura de almoxarifado, patrimônio. Essa parte de patrimônio, antes, era os cuidados de uma pessoa que trabalhava no lugar de Sílvia, e a gente entendeu que precisávamos organizar toda a parte de patrimônio da saúde, toda a parte de almoxarifado. Então, Ana Paula trabalhou muitos anos em almoxarifado na Secretaria de Educação, e foi um ganho positivo, iluminado por Deus, tê-la hoje na saúde, visto que a saúde sempre foi muito fragilizada no que se refere a patrimônio e almoxarifado. Paula veio para somar, para nos ajudar bastante, e também ela nos ajuda bastante na parte da comunicação, porque acredito que todos os senhores têm conhecimento de que nós temos a pasta da comunicação, porém, para a comunicação, a Secretaria de Comunicação hoje dá sustento para todas as secretarias, é meio difícil. Então, Paula nos ajuda muito, porque ela tem expertise nessa área de vídeos, de produzir cards, e a gente sabe que hoje tudo que a gente faz precisa ser publicado, precisa ser informado, e precisamos avançar nessa parte de comunicação, porque é uma forma da gente estar deixando claro para toda a população todos os serviços que a gente presta naquilo que está aos nossos cuidados. Então, Paula também assume esse papel junto a gente. Essas ações que eu vou apresentar para os senhores foram desempenhadas pelo gestor anteriormente à minha chegada, porém, é mandatório, por lei, todo gestor da saúde, ele tem até o dia 28 de fevereiro para solicitar à Câmara de Vereadores espaço para apresentar para vocês relatórios quadrimestrais. Então, eu preciso solicitar aos senhores até 28 de fevereiro para apresentar todas as ações que a saúde realizou nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. São essas ações que eu trouxe para os senhores. E também precisarei solicitar em maio, onde eu apresento já dessa gestão que eu acabei de apresentar para os senhores, quais foram as ações, e no mês de setembro também, novamente, para apresentar, ou seja, a cada 4 meses, nós prestamos contas de receitas, despesas, programas e ações desempenhadas dentro da Secretaria de Saúde. Nada? Então, aqui se encontra o relatório do 3º quadrimestre do ano de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde. A Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, define... Eu estou na frente de vocês? Define no seu artigo 36 que o gestor do SUS elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação, e este deve atender o preconizado no inciso 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de tratado CAPT. Então, o relatório de gestão ele é um dos instrumentos do processo de planejamento da Secretaria de Saúde do município de Itabaianinha, este sistematizado de acordo com essa portaria 2135, de 25 de setembro de 2013, do Ministério da Saúde, pautado pelas normas reitoras do Planejamento Público Federal, observado as peculiaridades local. Um pouco da caracterização do nosso município. O nosso município, pelos dados do IBGE do ano passado, 2020, nós temos 42.166 habitantes nesse território. As características peculiares de saúde do nosso município é que nós temos um grupo de pessoas que possuem alteração genética, que são de nanismo, que são os nossos anões, que tem cuidados, que está aos cuidados hoje do Dr. Hertes, essa parte que a Universidade Federal de Sergipe abraçou, faz estudo, e tem um atendimento especial a esse grupo especial do município de Itabaianinha. E algumas características peculiares que nós identificamos é que temos hoje um número elevado de pessoas acometidas por sífilis, principalmente sífilis congênita. É um desafio para a saúde, porque a erradicação da sífilis congênita depende da ação dos profissionais, mas também da adesão daquele que é acometido pela patologia, visto que a gente trata a gestante, mas se o parceiro não aceita o tratamento, não há efetividade de cura. Então, a gente conta também com essa parte de adesão do usuário para que o tratamento seja efetivo. Então, Itabaianinha teve, no ano 2020, em média, 5 óbitos fetais por conta da sífilis congênita e bastante casos de gestante acometidas pela sífilis. Com relação aos aspectos socioeconômicos do nosso município, nós temos como fonte de renda as cerâmicas, a parte de confecções, polo têxtil, os sítios de laranja. Enfim, nós temos um município de médio porte com bom desenvolvimento socioeconômico. Pode passar, Ana Paula. Aqui está o perfil da rede de saúde do nosso município. Nós temos 15 estabelecimentos de saúde, onde 7 estabelecimentos se encontram na zona rural, no povoado Vermelho, Ilha, Poxica, Patu, Dispensa, Jardim e Arruda. São 7 estabelecimentos na zona rural e 4 estabelecimentos na zona urbana, a UBS Maria Francisca, o CESP, o José Roberto, que é conveniência, e o PSF Alto, que, com a graça de Deus, aquela obra há de ser finalizada. Temos também o CAPES, o Centro de Especialidades, o Laboratório Municipal e o Hospital, que é um prestador de serviço do município. Na atenção especializada, nós temos o CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que, como eu já falei, é referência para o estado de Sergipe, o Centro de Especialidades, as clínicas, já colocando os prestadores de serviço, nós temos as clínicas que prestam serviços de fisioterapia em nosso município e as clínicas também que prestam serviço de exames clínicos e anatomopatológicos. Pode passar. Além do hospital. Hoje, dentro da estrutura de RH da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, nós temos 186 servidores efetivos e 126 servidores a nível de contrato. Temos 16 estagiários e mais 2 posso ajudar. Com relação ao vínculo, mais de 90% tem vínculo direto com a Prefeitura Municipal, uma vez que o município possui servidores cedidos de outras secretarias, Secretaria de Estado e servidores que já
compõem ainda o quadro da FUNASA, que estão cedidos aos cuidados do município. Aqui está a parte da nossa receita, todos os montantes que a Saúde de Itabaianinha recebeu nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, de recursos próprios, foram investidos na saúde R$ 3.099.179,61. De PAB fixo, PSF, agente de saúde, saúde bucal, PEMAC, agente comunitário de saúde, NASF. Houve de recurso R$ 2.048.908,81. Não houve nenhum tipo de investimento para incremento da atenção básica, nenhum tipo de receita, nenhum tipo de incremento do teto MAC. Esse teto MAC diz respeito a todo o cuidado de saúde especializado. Média e alta complexidade, houve o investimento de 446 de receita, R$ 446.218,60. Em vigilância em saúde, R$ 159.637,28. Assistência farmacêutica, R$ 95.856. Nenhum tipo de investimento foi recebido como receita nesse período e nenhum tipo de apoio financeiro extraordinário federal. O Estado ele faz também investimento na parte de farmácia e ele pagou apenas no mês de outubro o montante mensal que ele deve enviar, que sempre atrasa esse financiamento do Estado, de R$ 41.229,20. Transferências Estado. Essa transferência Estado para o município de Itabaianinha diz respeito ao Hospital São Luís Gonzaga. O hospital envia para o município e o município passa para o hospital. Então, nesses 4 meses, houve essa transferência de R$ 601.702,68. E outras... Está ruim de ver aqui. Sobre o Covid, foi recebido R$ 811.464,26. E todos esses dinheiros, todos esses valores, eles são aplicados em contas bancárias. E desses dinheiros que foram aplicados, existe aconteceu de rendimento R$ 5.669.010. Pode passar. No período de setembro a dezembro, o total de receitas em conta era de R$ 7.309.964,54. Vale ressaltar que, para o enfrentamento ao Covid-19, neste período, o Fundo Municipal de Saúde recebeu transferência no valor de R$ 811.464,26. Do total da receita, R$ 3.099.179,61 são de recursos do Tesouro Municipal, correspondendo a 42,40% da receita própria do período correspondente. Esse último parágrafo diz o seguinte, que nos últimos 4 meses do ano passado, o município de Itabaianinha, com RP, investiu na saúde 42,40%, um número bem expressivo que a saúde precisou de recurso próprio para executar seus trabalhos. Que dentro da prática, fora pandemia, é de, no máximo, 15% de RP que a saúde consome. E aqui estão os gastos desses todos montantes que a gente passou de receita. Na gestão das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, isso diz respeito a recurso próprio, com despesa de pessoal foi R$ 834.845,13, de diárias R$ 200, material de consumo R$ 252.272,18, material de distribuição gratuita R$ 146.305,08, serviços de consultoria R$ 12.750, outros serviços de terceiros, pessoa física,
R$ 92.502,64. Outros serviços de terceiro jurídico, R$ 153.805,74. Com relação a recurso federal, gasto com recurso federal, que são gastos na gestão da atenção básica em saúde e o PAB fixo variável. Despesa com pessoal, R$ 2.820.566,79. Material de consumo, R$ 234.245,89. Serviços de tecnologia da informação, pessoa jurídica, R$ 6.125,43. Material de distribuição gratuita, R$ 127.306. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 417.648,39. Em gastos de manutenção de alta e média complexidade. A alta e média complexidade diz respeito à parte hospitalar, a parte de centro de especialidades e tudo que sai da atenção primária do cuidado em saúde. Outro serviço de pessoas jurídicas, R$ 1.520.499,11. Outros auxílios de financiamento de pessoas físicas, R$ 25.240,80. Manutenção de assistência farmacêutica. Não houve gasto com esse recurso. Manutenção de distribuição gratuita, R$ 179.498,06. Nas ações de vigilância epidemiológica e ambiental, despesa com pessoal, R$ 436.051,90. Material de consumo, R$ 61.236,75. Outros serviços de pessoa jurídica, não houve gasto. Indenização pela execução de trabalho de campo, R$ 1.200. Na parte de gasto com equipamento e material permanente para a saúde, aquisição de equipamentos permanentes, R$ 23.160. Dos gastos com relação ao enfrentamento à emergência do Covid-19, despesa com pessoal, R$ 211.524,01. Material de consumo, R$ 192.724. Material de distribuição gratuita, R$ 49.657,80. Outros serviços de terceiro, pessoa física, R$ 37.350. Outros serviços de terceiro jurídico, R$ 833.600, dando um total geral de despesa de R$ 8.671.315,70. Aqui alguma análise e considerações com relação às receitas e despesas, conforme os dados do quadro demonstrativo de despesa com saúde, no período de setembro a dezembro, o município de Itabaianinha teve uma despesa total de R$ 8.671.315,70. Deste, R$ 4.303.987,83 foi para pagar a folha de pessoal, correspondendo a 58,88% do total de receita do período, considerando as transferências do Covid-19, de R$ 811.464,26. A despesa total do período de setembro a dezembro de 2020, no enfrentamento ao Covid, foi igual a R$ 1.324.855,81. A receita de R$ 7.309.964,54 reduz para R$ 6 milhões. Essa receita aqui diz respeito ao Covid. A receita de R$ 7.309.964,54 reduz para R$ 6.498.528,28. Folha corresponde, então, a 66,3% das receitas.
Aqui está a linha de desempenho de todas as ações que foram desempenhadas no município. Na atenção primária, na atenção básica, nesse terceiro quadrimestre, ou seja, nesses 4 meses, houve 91.124 consultas médicas, atendimento de urgência em atenção básica, 214, atendimentos de enfermagem, 5.610, aferições de pressão arterial, 254, procedimentos de administração de medicamento na atenção básica, 58, e curativos, 15. Esses dados, eles são pegos no sistema e muitas ações dentro do município de produção, ela estava sendo informada com algum tipo de dificuldade com relação ao código, principalmente no que se refere à aferição de pressão arterial. Esse número é muito superior a 254, muito mais. A nível de município todo, é um número inferior e também curativo. Isso é problema no sistema de informação dos códigos de produção. Agente comunitário de saúde, houve 105.086 visitas realizadas por esses agentes. Na atenção à saúde bucal, nesses 4 meses, houve capeamento pulpar 252, isso aí são os procedimentos de odontologia. Restauração de dente descido, 92, restauração de dente permanente anterior, 155, restauração de dente permanente posterior, 405, acesso à polpa dentária e medicação por dente, 5, curativo de demora com ou sem preparo biomecânico, 44, pulpotomia dentária nenhuma, raspagem nenhuma, profilaxia, remoção da placa bacteriana, 492, raspagem, alisamento e polimento supragengivais por sextante, 469, aplicação de selante por dente, 12, aplicação tópica de flu individual por sessão, 381, evidenciação de placa bacteriana, 42, selamento provisório de cavidade dentária, 112, totalizando 2.461 procedimentos da atenção à saúde bucal. Aquela observação ali em cima. Em virtude da pandemia, obedecendo à resolução do Conselho Regional de Odontologia, os atendimentos odontológicos foram realizados apenas para atender às demandas de urgência e emergência por conta da pandemia. O Conselho Regional de Odontologia restringiu a oferta de atendimento à odontologia pelo risco de contaminação, proteção do usuário e do profissional de saúde. E orientou que fosse realizado, por hora, um paciente. Nessa hora, o odontólogo presta cuidado ao usuário e higienização de todo o consultório para a vinda do próximo usuário ao atendimento odontológico. Atenção à saúde da mulher. Consulta puerperal. Foram realizadas 80 e consulta pré-natal 1.219 consultas. A saúde da criança. Consulta de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, a puericultura, 1.259 consultas a esse público infantil. Atendimentos da equipe multidisciplinar da atenção primária. Isso aqui diz respeito ao fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. Avaliação diagnóstico, 3.617, prescrição terapêutica, 3.124, procedimentos clínicos terapêuticos, 142, atividade coletiva, 6.883. Na assistência à saúde social, o município disponibilizou viatura para deslocamento dentro do território municipal para atender pacientes que necessitam de reabilitação e tratamento especializado nos serviços de fisioterapia nas clínicas credenciadas. O município disponibiliza carros de passeio, carros pequenos que trazem os pacientes da zona rural para as clínicas para realizar fisioterapia. Domicílio TFD, o programa assegura pagamento de diária para os pacientes que recebem tratamentos intensivos de alta complexidade fora do território. O que é o TFD? Os pacientes portadores de insuficiência renal, pacientes oncológicos que precisam de rotineiramente se dirigir para tratamento em outro município,
obedecendo pela lei a distância de 50 quilômetros, ele tem direito a essas diárias de TFD. Assegurou transporte para tratamento de pacientes em Aracaju. Foram disponibilizadas 5 viaturas, sendo um ônibus diariamente, um micro-ônibus nos dias de segunda, quarta e sexta. Essa data aí está errada. O micro-ônibus ele vai segunda, quarta e sexta. E 3 carros de passeio, que na verdade são 5, mas por conta de carros já em algum período de uso, por questão de quebra de peças e outras, a gente contou 3, mas na verdade são 5 carros que se deslocam de passeio para Aracaju. 2 Onix e 3 Sienas. Programa Prática Corporais e Atividade Física, que é o projeto Adote Saúde. Dispõe da atuação de um polo de academia que nós temos. Lá na Praça da Rodoviária existe um polo da Academia em Saúde, onde está em reforma a praça, o polo se encontra ali. Ele não estava ativo por conta do vandalismo que acontecia com frequência. As pessoas não aderiam ao estabelecimento por medo, por temor. E nós temos alguns apoios, que é a Praça Olímpio Campos, a quadra Joana d'Arc e o polo poliesportivo, a quadra poliesportiva, próximo à Gripom. E também o Adote Saúde, ele acontece na zona rural. Porém, nesse período, ele não aconteceu por conta do cenário pandêmico. Essas aulas elas foram disponibilizadas no canal do YouTube do programa. Então, os usuários do programa Adote Saúde tiveram essas aulas via YouTube por conta do decreto vigente do cenário da pandemia. Da rede hospitalar, foi mantido o contrato com a unidade hospitalar, com gestão sob intervenção judicial, que é o Hospital São Luís Gonzaga. Segurou-se no hospital local serviços de transporte sanitário, foi colocado à disposição um veículo tipo passeio para transportar pacientes que, após tratamento, seja conduzido para o domicílio. Esse serviço antes era feito por ambulância, que ficavam ocupadas para esse tipo de serviço. Pode passar. Na linha de desempenho, na rede de atenção à saúde mental, o CAPS 1, realizou-se diversas oficinas terapêuticas, acompanhamento de usuários e familiares, realizou-se cuidados no território, e vale salientar aqui para os senhores que a demanda do CAPS tem sido exorbitante e elevada por acometimento da Covid-19. Muitas pessoas que foram acometidas ficaram com sequelas de ordem psicológicas e até psiquiátricas, e isso demanda hoje em mais busca pelo serviço. No programa de controle de endemias, foram realizados, mesmo em uma fase extremamente dolorosa de pandemia, foram realizados 6 ciclos. Esses ciclos aqui diz respeito a ações de investigação sobre a taxa de contaminação das arboviroses, que é a dengue, chikungunya e zika. Itabaianinha, no primeiro ciclo, estava com 2,7%, e o ideal é que o município esteja inferior a 2,5%. Então, no terceiro ciclo, foi o ciclo mais complicado, onde toda a inspeção nos imóveis foi encontrado 8,3% de taxa de contaminação, um índice elevado. E no sexto ciclo, já no finalzinho, no mês de novembro e dezembro, Itabaianinha estava com 2,1% nesse índice de risco de endemia para as arboviroses. As ações de enfrentamento à Covid. Oferta de EPIs para profissionais de saúde e máscaras artesanais para a população, orientação nas barreiras sanitárias, como o vereador Gerson aqui citou, por meio de conversa, distribuição de panfletos sobre a adoção de medidas preventivas. Obrigada. Indicação de uso de máscara, lavagem das mãos com água e sabão, uso de álcool a 70% para desinfetar as mãos, distanciamento social, verificação da temperatura por meio do termômetro infravermelho, confecção de máscaras e face shield pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, organização de filas no centro da cidade, onde há maior concentração de pessoas, como bancos, casas lotéricas e feiras. Pode passar.
Criado o Disque Covid pelo telefone, onde há um plantonista de 24 horas para atender as demandas como denúncias, dúvidas da população. Criado o canal Covid-19 no mês de abril, com cunho informativo de todo o panorama sobre a Covid-19, bem como divulgação na rádio comunitária e das ações nas redes sociais de Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde. Lançamento de boletins diários sobre os casos em observação, descartados, confirmados, suspeitos, curados e óbitos. Realização de testagem por meio de teste rápido e RT-PCR, tanto para casos leves como casos mais graves de pacientes suspeitos. Esses testes são ofertados tanto pelo Estado como feito compra pelo município. Atendimento nas unidades básicas de saúde para pacientes com síndrome gripal, visitas de paciente de casos confirmados e monitoramento via telefônico a cada 48 horas pela equipe de saúde de todos os pacientes notificados naquele território. Pode passar. Visitas nos estabelecimentos comerciais e feiras livres pela vigilância sanitária, dando orientações sobre a necessidade do fechamento de estabelecimentos não essenciais e reforçando as medidas de preventiva para os estabelecimentos essenciais. Desinfecção com bomba costal nas feiras livres, estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas e principais vias públicas. Educação em saúde orientadas por agente comunitário de saúde, auxiliares de serviço bucal com técnicas de lavagem das mãos em lavabos distribuídos nas barreiras sanitárias. Criado o Centro de Atendimento à Covid-19 para atendimento específico à síndrome gripal. Aqui estão fotos de algumas ações realizadas nesse período. E agradeço a toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde pelo desempenho, pelo alcance de todas as metas que foram propostas. E finalizo dando meu muito obrigada e dizendo que dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor. Convido o vereador inscrito Gesso Félix para o uso da palavra. Boa noite a todos, a todas. Primeiro eu quero, em nome do presidente, eu quero saudar a nossa secretária de saúde, Ingrid, a toda a sua equipe. Ontem, o Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente pode observar que a Secretaria de Saúde, basicamente 90%, 100% é mulher. Parabéns! Vocês fazem a saúde do nosso município, todas aguerridas. Isso simplesmente traz para nós, povo de Itabaianinha, alegria, que a mulher, ela sempre tem um brilho, tem a eficiência e tem, acima de tudo, a questão da confiança, mais até do que um homem. Então, parabéns, Ingrid. Parabéns também ao prefeito por ter escolhido agora nessa gestão uma secretária mulher. Fiz algumas visitas no município de Itabaianinha, junto com alguns vereadores. Visita aos postos de saúde, ao Hospital São Luís Gonzaga. E a gente pôde observar a mudança de gestão, principalmente quando mudou alguns diretores de postos de saúde. Isso é muito importante para dar uma visão à administração na área de saúde. Todos nós sabemos que a saúde é uma pasta complexa, porque trata-se de vidas. E não é fácil
ser um gestor de saúde. Além de tudo isso, responde pela pasta. O CPF da pessoa está em jogo. É como se fosse o gestor do município, tem a mesma responsabilidade. Nem todas as secretarias do município de Itabaianinha envolvem seu CPF. E a Secretaria de Saúde é uma referência, porque envolve o seu CPF. Então, vendo em todas essas questões, a gente pode observar que uma enfermeira, né, à frente de uma pasta dessa, aumenta ainda mais a responsabilidade. Também vimos algumas necessidades de alguns médicos, sabemos das dificuldades que tem para se contratar um médico, até porque pela distância, logística, rodovias de péssima qualidade, e isso traz também um transtorno. Nem todos os médicos ele quer prestar um serviço a Itabaianinha, por distância e também péssimas rodovias e o valor que esse profissional vem a perceber. Temos um grande desafio também nesta casa, de ver as questões salariais. A gente sabe que passamos aqui a outra gestão, os agentes de edemia, os agentes de saúde, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos salários defasados. Então, também nós temos que ter essa responsabilidade de ver essa questão salarial junto com o nosso gestor. O gestor está se esforçando muito também, mas precisamos dar uma atenção especial na saúde. Eu vi aqui, no resumo, foi gasto 42% de RP, recurso próprio. É um índice muito elevado para o município, mas sabemos que é para qualificar e melhorar o serviço. Também eu vi aqui a questão do veículo que tinha o Hospital São Luís Gonzaga, que hoje foi suspenso, pegar aqueles pacientes em casa, levar aqueles pacientes em casa. Esse serviço não está funcionando, segundo relatos do próprio hospital. A gente tem que saber de quem é a competência e fazer com que volte esse serviço para que melhore a vida dos nossos cidadãos. Fico feliz pela prestação de contas, porque a gente sabe que já passei por esta casa aqui em alguns mandatos, e geralmente vinha um gestor em saúde, salvo me engano, uma vez durante 2 anos, e pela explicação dela, está mostrando um gráfico de um gestor anterior. A gestão dela se iniciou em janeiro, né, mas que veio aqui com a responsabilidade de mostrar um gráfico do gestor anterior, onde a gente pode ver algumas ações em relação ao Covid, que foi minha fala há uns dias atrás, que a gente via que existia muitas medidas de prevenções. A gente via as barracas, as testagens com a temperatura. Hoje a gente não vê, não é só em Itabaianinha. Eu acredito que não deu certo esse programa, porque a gente vê que muitas cidades, até cidade grande, estive em Maceió, a gente entra numa barreira e, infelizmente, não tem esse trato especial de ver se a pessoa realmente está com a temperatura alta ou não. Então, isso infelizmente, é um descaso na saúde pública do nosso Brasil. A gente fica triste, porque poderia estar essa onda de Covid uma forma mais tranquila, mas precisamos, principalmente, envolver os jovens, para que os jovens fiquem mais em casa e não fiquem, infelizmente, em chácaras, infelizmente, com aglomerações. Convido o vereador inscrito para o uso da palavra, o Aine Francelino. Boa noite a todos, senhor presidente, onde eu cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento todo o público presente, todos os funcionários desta casa, nossos internautas que nos acompanham.
o meu boa noite a todos. Agradecer a presença da secretária Ingrid, fez uma boa explanação. Gostaria de saber também se tem algum planejamento no setor industrial, nas cerâmicas, onde é um setor onde a gente conversa com o pessoal, se tem algum plano futuro para essas indústrias, para que a Secretaria de Saúde faça presente com os funcionários, para que possa fazer um levantamento, porque eles são um pouco esquecidos. Um planejamento assim, itinerante, para que possa ser feito. Não sei quais são os seus planos. Essa é uma visão onde nós, como vereadores, somos cobrados. E outro setor também, onde eu estive visitando, no povoado Muquem, onde lá, antes das eleições, estava funcionando, estava tendo médicos, e após o resultado, não se apareceu mais médico naquela comunidade, onde é uma comunidade grande, uma comunidade merecedora de uma visão melhor na questão da saúde, ver as possibilidades aí, a senhora como secretária, viabilizar esse posto de saúde que lá não funciona mais. E parabenizar pela presença a secretária, toda a sua equipe, desejar boa sorte nessa pasta, que eu sei que o desafio é grande, mas com a conjuntura dos vereadores, do senhor prefeito, possamos mudar esse quadro. Com a sugestão de cada um, é o que eu lhe desejo, sorte, e veja esses fatores que eu citei, se há um planejamento para que se possa mudar a vida dessas pessoas, inclusive até os feirantes também, aos sábados, para que uma equipe possa rever questão de pressão, orientação, coisas que podem ser revistas, que eu sei que você tem capacidade para isso. Lhe desejo boa sorte e sucesso. Convido o vereador inscrito Jonathan Soares para o uso da palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, demais componentes da mesa, funcionários desta casa, público presente, amigos que nos assistem através das redes sociais, especialmente a secretária de Saúde, pela presença a essa casa. É sempre bom a gente poder fazer esse time entre as secretarias, o legislativo, para a gente ver quais são as dificuldades, a gente tentar contornar situações e apresentar soluções para os problemas. De antemão, gostaria de justificar a minha ausência ontem na sessão solene, em homenagem ao Dia das Mulheres. Desde já, parabenizo todas as mulheres, em nome da minha mãe, lavradora aposentada ali do povoado Arruda, Dona Finha, e em nome da minha esposa, a professora Vanessa também. Ontem, por motivo de estudos, eu não pude comparecer à sessão, porque eu tinha 2 aulas, estou retornando à faculdade. 11 anos depois, estou fazendo o curso de Direito, para tentar melhorar enquanto legislador, para melhor servir a comunidade de Itabaianinha. Ressaltado essas observações, parabéns para a secretária. Tive a oportunidade de estar presente 2 vezes com a senhora no gabinete, uma vez com meu colega Nado. Além desse papel de ir diretamente à secretaria, estamos fazendo o papel, enquanto vereador, de estar indo nos postinhos de saúde, como culturalmente a gente chama, lá no povoado, e a gente pôde comparecer, infelizmente, a obra que não conclui lá no Alto. A gente foi na unidade lá, que funciona do Alto, onde hoje é o polo da Agripom, Leonor Barreto Franco. Estivemos hoje, pela manhã, eu e o colega Nado, na unidade da Pochica, onde a senhora trabalhou. Fomos muito bem recebidos, o time lá está completo,
a comunidade é que ganha. Ficamos muito felizes com a notícia de que o Vermelho, 2 dias na semana, está tendo um atendimento específico. A gente não é do time que torce para dar errado. Nós, enquanto oposição, e eu na condição de líder da oposição, fui a pessoa que durante esses 2 meses e alguns dias da sua gestão, estive lá mostrando alguns problemas, dialogando e tentando encontrar soluções. Recebi uma denúncia da unidade onde hoje funciona ali na Agripom, o postinho do Povoado Alto. Conversei com a senhora pessoalmente. Entendo que tem coisa que tem que ser internalizada. Não adianta você estar jogando na rede social para ganhar holofotes, parabéns, não. A comunidade do Alto e as comunidades circunvizinhas esperam que o problema seja solucionado e a gente está aqui para apresentar soluções, se assim for viável, dentro da sua jurisdição, a senhora vai tomar as medidas necessárias. Tecendo esses elogios, eu gostaria de deixar algumas indagações, e uma eu deixei no dia que estivemos ali, no início de fevereiro, que é sobre a comunidade Povoado Arruda, que na fala da senhora, das 15 unidades que existem hoje, a senhora citou lá do Povoado Arruda, né, a Unidade Básica de Saúde Francisco Domingos, nome dado em homenagem ao meu avô, cedeu o terreno, onde hoje funciona a escola, a igreja daquela comunidade também, era um agricultor ligado à comunidade, e hoje o postinho e o colégio recebem o nome em homenagem a ele, mas o pedido não é por causa da homenagem a ele, o pedido é por causa de 2 comunidades gigantescas, que é a comunidade Povoado Sapé e Povoado Arruda, os colegas conhecem, o vereador Davi também lá da comunidade sabe, e infelizmente os nossos agricultores, eles perdem um dia de trabalho, porque eles têm que se deslocar para levar a sua família lá para o povoado de Dispensa, e no final do mês, esse dinheiro que ele deveria ter trabalhado, que é R$50 a diária que se paga hoje na zona rural, são R$50 a menos que ele vai ter no orçamento dele. Estive conversando com as comunidades ali, eles se mostraram ansiosos, né, muito felizes da conversa que tivemos, e eles, assim como eu, esperam que seja possível viabilizar o funcionamento daquela unidade também. Quero deixar uma pergunta para a senhora em relação às vacinas. Alguns municípios de Sergipe estão aderindo a consórcios. Dentre eles, temos o prefeito de Aracaju, a prefeita Hilda, lá de Lagarta, a prefeita de Capela. Já são 9 cidades que estão aderindo, porque o Supremo Tribunal Federal, né, autorizou os municípios e estados a adquirirem também. E a minha pergunta que eu faço para a senhora é, hoje o município de Itabaianinha, ele dispõe apenas das vacinas que são enviadas pelo governo, ou o município está se mobilizando para tentar adquirir também? Muito obrigado. Convido o vereador inscrito Manuel Benjamin para o uso da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas e colegas vereadores, público presente, no qual saúdo a todos vocês pela nossa secretária de Saúde, Ingrid. Queria aproveitar a oportunidade para também desejar, por atraso, os parabéns do Dia das Mulheres, que foi ontem, em nome de toda a equipe, em nome de minha irmã, que está aqui presente, Neila, minha esposa, que ambas fazem parte do quadro da saúde do nosso município. Minha observação e pergunta com relação ao que foi apresentado pela secretária é com relação ao fluxo para chegar até o centro de especialização. Qual é o caminho a ser percorrido? Que às vezes a gente é indagado na rua, quando a gente passa, aí o pessoal às vezes fica com medo de vir porque não sabe, para a gente poder informar a população. Era só isso, meu boa noite, muito obrigado. Quer responder agora? Não, pode ser no final. Não, não tem mais ninguém. Ah, então já posso. Já pode. Quero agradecer toda a acolhida de vocês e todo o feedback que tem acontecido. Eu tive a oportunidade de estar próxima de Neném, Jonathan, Nado. Eu conheço por pequena. E Gerson e
Heraldo, né? Já tive a oportunidade de ter contato próximo com todos eles e passar toda a questão de saúde. Quero dizer aos senhores que é um desafio pessoal, profissional e espiritual hoje estar à frente dessa pasta. Quero deixar claro para os senhores que eu lido com a pasta mais sensível e vulnerável desse município, porque diz respeito a vidas. E tudo que é sonhado, tudo que é planejado dentro da estrutura de saúde do município é totalmente dependente dos profissionais que estão na ponta, com diversos perfis. E é desafiador que você estruture essa ponta ao mesmo espírito que está aqui na administração. Vou começar a responder pelos questionamentos do senhor Gesso. Antes de vir a essa casa, eu estava em reunião com o prefeito Danilo e a superintendente do Hospital São Luís Gonzaga, onde ela solicitou a nossa presença para discutir algumas questões, e uma delas era o carro Salve Saúde. Deixar claro para os senhores que esse carro de passeio ele não estava sendo circulado em época de pandemia, justificando a contaminação. O veículo utilizado era a ambulância e não o carro pequeno. Deixar claro para os senhores que lá no Hospital São Luís Gonzaga consta 4 ambulâncias Volkswagen, uma ambulância Peugeot, que se encontra com problema de manutenção na oficina, e uma ambulância maior, de porte maior, ou seja, o município disponibiliza ao Hospital São Luís Gonzaga 6 veículos. A maior é a Ducati. Dentro da estrutura do Hospital São Luís Gonzaga, existem os motoristas de despesa do município, do Fundo Municipal de Saúde, com 4 plantões. Sendo que nesses 4 plantões existem 3 motoristas em 3 plantões e 4 motoristas no 4º plantão. Então, o hospital ele financiava 3 motoristas por ele para fazer esse serviço. O que a gente evidenciou? Bastante veículo e pouco recurso humano. O que a gente discutiu hoje? O hospital estava fazendo agendamento de cirurgias eletivas. Pacientes que precisam ir a Aracaju para fazer procedimentos eletivos. E eu disse para ela que esse agendamento vai ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e que eu necessito a devolução de uma ambulância para que a gente faça esse tipo de serviço, até por autonomia de cuidado à população. E não sendo realizada por um prestador de serviço, porque o hospital é um prestador de serviço nosso. Foi questionado lá a vinda dos pacientes de alta, gestantes e outros pacientes. E foi citado para a superintendente que isso é rotina de todo o hospital, quando vai levar a paciente e trazer os pacientes de alta, e que o Fundo Municipal de Saúde não tinha condição nem estrutura de acolher esse tipo de serviço. Com relação ao programa Salve Saúde, a superintendente, a interventora, é que eu estou acostumada com a estrutura de superintendente na UPA que eu trabalho. A interventora citou para a gente que um enfermeiro lá fez um estudo de que um usuário fez 33 solicitações desse carro num prazo de 2 meses, para atendimentos viciosos de uso de medicação. E deixou bem claro para mim e para o prefeito que o hospital ia continuar prestando esse tipo de serviço, fazendo uma triagem, observando na busca dos casos de realmente necessidade de urgência e emergência para estar trazendo a unidade. Esse foi o acordo feito hoje à tarde, final da tarde, com ela. Com relação às medidas de enfrentamento ao Covid, houve um relaxamento das medidas, porque também houve uma queda do número de casos a nível de Brasil. Nós sabemos que houve um relaxamento na época eleitoral
Depois a gente percebeu um crescimento do número de infectados, uma redução, e analisando o comportamento do nosso município, nós nos encontramos em equilíbrio ainda, porém, nós sabemos que os municípios ao nosso redor e os estados do Brasil encontram-se em sinal de alerta com relação à pandemia. Ontem, sexta-feira, houve uma reunião de planejamento estratégico com relação às medidas de enfrentamento ao Covid, onde estava presente o coordenador da Vigilância Sanitária, Jorge, o representante dos bombeiros, que fizemos contratação de bombeiros civis para nos ajudar nesse sentido, a coordenação da atenção básica, epidemiologia e a representante da imunização Covid no município. Lá traçamos as necessidades e ontem, segunda-feira, no período da manhã, estive reunido porque este município possui um comitê Covid, onde faz parte desse comitê Covid todos os secretários municipais, porque não tem como a saúde fazer ação de enfrentamento sozinha. Nós precisamos de parceria, nós precisamos de ajuda, e o que ficou acordado ontem no comitê Covid foi o seguinte: a SMTT vai fazer parceria com a saúde e nas entradas de Umbaúba, Arauá, Jeru e Tobias Barreto, vamos montar as tendas, onde o pessoal da SMTT, em parceria com os agentes de combate a endemias e bombeiros, vamos estar aferindo temperatura, orientando e mostrando para as pessoas que adentram o nosso município que o nosso município possui cuidado e orientação com relação à Covid-19. Por que os agentes de combate a endemias? Porque o município de Itabaianinha, até o dia de hoje, com muita responsabilidade e cuidado aos nossos idosos, está administrando vacinas em domicílio. E quem faz a identificação desses idosos para a vacinação são os agentes comunitários de saúde. Então, todos os dias, no período da manhã, os vacinadores e os agentes comunitários de saúde se dirigem para a vacinação dos públicos alvos que nos são autorizados pelo Estado e pelo governo federal a estar vacinando. Além disso, a Guarda Municipal desse município assumiu o compromisso e a parceria de nos ajudar nos órgãos de maior aglomeração em nosso município, que são as agências bancárias da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em parceria com os bombeiros. Além disso, também voltaremos aos cuidados nas feiras livres, tanto do município quanto do povoado Ilha. Ficou acordado, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, o retorno das tendas com as pias, onde a higienização das mãos com água e sabão, a participação da indústria e comércio em parceria com a vigilância sanitária dos feirantes, porque saibam os senhores que é desafiador para nós, não apenas a população em geral, mas os comerciantes, muitos deles se recusam ao uso da máscara, que comercializam naquele setor, e ficou acordado em os fiscais de tributo orientarem, notificarem, e se não houver resposta daquele vendedor, outras medidas serem executadas pela vigilância sanitária, pelo fiscal Jorge. Com relação ao comércio local, os bombeiros civis têm visitado as lojas e supervisionado a existência de álcool gel disponível para a população que adentre, o uso das máscaras dos comerciantes e também a aferição de temperatura. Hoje eu recebi uma foto de uma excelente abordagem que está acontecendo em um dos estabelecimentos comerciais de grande visita em nosso município, que é o G. Barbosa. Então, nós sentamos e foi montada toda essa logística com relação às barreiras de contingência nas entradas da cidade, nas feiras livres, nas filas dos bancos e, com relação à testagem, nós temos a Casa Covid, próxima à Praça da Juventude, que é porta aberta, fica aberta
de segunda a sexta-feira, de 8 às 12, de 13 às 17, onde qualquer pessoa pode se dirigir, falar o seu sinal e sintoma, depender dos dias do seu sinal e sintoma, é disponibilizado testes rápidos ou RT-PCR, mais conhecido SUAB. Além da Casa Covid, nós disponibilizamos esse tipo de exame no laboratório municipal, que se encontra ao lado do CESP, e o hospital também realiza esse tipo de testagem. Então, das medidas, já estamos atentos. Inclusive, vai ser publicado um novo decreto municipal em concordância com o decreto estadual com relação a essas medidas de contenção com relação ao vírus da Covid-19. Com relação aos médicos, confesso aos senhores que é dolorosa a situação que o município de Itabaianinha tem vivido. Já recorri a todas as instâncias que os senhores imaginarem. Já foi solicitada ajuda da Secretaria de Estado, da Saúde, da coordenadora da CIA, que é o Colegiado Interfederativo Estadual, na pessoa de Áurea. O próprio prefeito já pediu ajuda diretamente à secretária de Estado, lá no município de Estância, onde estávamos em reunião. Grupos de WhatsApp, busca de formandos de Universidade Federal, enfim, uma força-tarefa sem tamanho tem sido feita. E qual é o problema de não conseguir médico para Itabaianinha? Itabaianinha cumpre as exigências dos órgãos controladores e Itabaianinha não contrata médico para 2 dias e 3 dias com jornada de 40 horas. Muitos municípios vizinhos fazem esse tipo de vínculo, mas nós não fazemos esse tipo de vínculo porque a gente segue as determinações que nos é imposta mediante o uso de repasses federal. Além disso, eles também questionam as rodovias, como bem colocado pelo vereador. Eles dizem que o acesso ao município é muito ruim. E essa questão, justamente, que grande parte dos médicos hoje eles preferem plantões com valores elevados, sem aquele compromisso de manhã e tarde, diariamente, estar prestando atendimento à população. Esse sofrimento não é único de Itabaianinha. Se os senhores fizerem uma pesquisa, os senhores vão perceber que os municípios que menos estão sofrendo hoje são os municípios que mais têm o programa Mais Médico. O município de Itabaianinha só tem 4 médicos nesse vínculo. Graças a Deus, um dos médicos que estava dando muito problema nesse município pediu desligamento. Hoje foi publicada a vaga em edital. Em breve teremos já preenchida essa vaga, porque no momento nós temos 3 atuando e uma vaga aberta, que hoje o Ministério da Saúde publicou em edital essa vaga para ser preenchida. Liguei novamente para a Atenção Primária em Saúde do Estado hoje, pedindo que envie para Itabaianinha mais médicos do programa Mais Médico. Por que os médicos preferem o programa? O programa paga R$ 12.500, além de ajuda de custo. Você sai do programa com uma pós-graduação e o programa isenta você de imposto de renda. Então, os médicos aderem muito mais ao Mais Médico do que aos vínculos municipais. Com relação aos vencimentos dos servidores da saúde, graças a Deus, em breve os senhores vão receber aqui a proposta de lei para o pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que será atualizado. O prefeito se comprometeu, nesse mês de março, efetuar esse pagamento, cumprindo o piso e o pagamento dos retroativos do ano passado e desses 2 meses, de janeiro e fevereiro. E as demais categorias virá após a sanção dessa lei 173, que sabemos que o governo federal nos impede de gastos públicos, virá para essa casa estudo para a mudança de vencimentos dentro do plano de cargo e carreira, essa informação que eu recebi do nosso gestor. Com relação ao cuidar, o AINE agora, tudo bem? Respondi. Com relação ao vereador AINE, dentro da estratégia de saúde da família já existem cuidados dentro das cerâmicas com relação à vacinação. Eu, enquanto enfermeira da estratégia de saúde da família do povoado Puxica, vislumbrei
por diversos momentos, a estratégia de saúde da família do Roberto da Conveniência, visitando as cerâmicas, porque os PSFs eles atendem a população adscrita daquela área que compete para ele. Então, enquanto PSF Puxica, nós disponibilizávamos sempre vacinação dentro do estabelecimento comercial. Mas, com relação a cuidados médicos e de enfermagem, nós temos o programa Saúde na Hora, que funciona das 17 às 21 horas, tanto no CESP quanto na Maria Francisca, e eu vou, sim, fazer um planejamento para que a gente disponibilize para esse público um atendimento nesse horário em determinado dia da semana. Porém, esse cuidado noturno ele só acontece na cidade. Com relação ao prédio do povoado Muquem, tanto o povoado Muquem, quanto o povoado Arruda, quanto o prédio do Sítio Pereira, já fizemos levantamento e já estamos providenciando as reformas. Na verdade, é muito moroso e difícil a reforma dos estabelecimentos, porque nós dependemos de licitação, concorrência das empresas, e isso decorre em média de 60 a 90 dias. Quando eu entrei nessa pasta, em janeiro, nós tínhamos inúmeras necessidades e prioridades antes reforma. Porém, é planejado para esse ano e foi solicitado do engenheiro reforma de todos os estabelecimentos de saúde desse município. A saúde tem vencimento, tem recurso, tem dinheiro para esse tipo de reforma. Porém, eu solicitei ao engenheiro que adicionasse a essas reformas desses prédios as reformas também elétrica e hidráulica, visto que não temos como reformar a estrutura e não aparar a parte elétrica e hidráulica, que é comprometida de todos esses estabelecimentos. O Muquem, o Arruda e o Sítio Pereira, onde tem uma escola, onde vamos alocar a estratégia de saúde da família do povoado alto, que está em condições realmente difíceis. O dono do prédio já nos deu um prazo de retirada. Nós, graças a Deus, começamos ontem toda a reforma elétrica de uma escola que nos foi cedida no Sítio Pereira para colocar essa equipe até a finalização da reforma do prédio no povoado alto, que vem sofrendo, até citei que vou providenciar um padre para benzer aquela obra, que já passou por inúmeras empresas que não concluem a obra, e a gente está sofrendo com o último, que está com negociação, com súplicas, que não tem sido fácil, mas há de sair. Antes dessa reforma alta, a gente vai precisar tirar a equipe e colocar numa escola do Sítio Pereira, onde estamos reformando, para lá estar a equipe. Por que isso não foi feito antes? O lugar é extremamente vulnerável e complicado, onde acontece muito vandalismo, muito problema de segurança, e tivemos que providenciar, antes da reforma, um vigilante para cuidar de tudo que for colocado nesse prédio. Assim que terminar a reforma do Sítio Pereira, a gente segue para o Arruda. Com relação à equipe, ao prédio do povoado Muquem, já foi feito reforma lá, a gente está terminando a questão de uma fossa, que estava com problema para o funcionamento, mas os reparos de lá são mínimos, e muito em breve a equipe já vai estar atendendo no povoado Muquem. Arruda será logo que terminar o Sítio Pereira, porque é mais grave, é uma equipe inteira que precisa ir para lá, a gente vem para Arruda. Com relação à aquisição de imunobiológico, o imunobiológico ele é de responsabilidade do ente federal. O imunobiológico ele é financiado pelo governo federal. O Supremo Tribunal Federal ele disponibilizou autonomia aos municípios de aquisição desses imunobiológicos com recurso federal. Pouquíssimos municípios fizeram adesão a esse tipo de programa. O município de Itabaianinha, até o momento, não tem intenção desse tipo de aquisição, porque a prioridade da Fiocruz e do Instituto Butantan é o Ministério da Saúde. Então, na verdade, como profissional de saúde, falando para o senhor, há muita politização da vacina em nosso país, e por isso
essa insuficiência, porque o país nunca foi deficiente com relação ao imunobiológico. O país, pelo contrário, sempre foi referência a nível de imunobiológico. E por essas questões políticas que está acontecendo na nossa nação, nós estamos evidenciando esse grande problema de avançar na vacinação. Porém, Itabaianinha ainda não avançou nesse sentido, porque esses institutos eles vão disponibilizar como prioridade os imunobiológicos para o Ministério da Saúde. Então, existe uma guerra muito grande, que eu prefiro parar aqui a minha fala, não me compete como gestora, mas só falo para o senhor que é extremamente caro e é mandatório ao governo federal o financiamento de imunobiológico em todo o território nacional. E creio eu que iremos avançar nesse sentido. Aproveitando a pauta da vacina, Itabaianinha tem seguido toda a transparência, todo o critério que é mandatório a nível de Estado e a nível de União. Na página da Prefeitura Municipal existe o portal de transparência, onde lá estão os nomes de todas as pessoas que foram vacinadas nesse município, com CPF, cartão SUS, obedecendo todas as categorias e etapas. Na página do Instagram também está lá quantas vacinas foram administradas até o momento, quantas doses foram recebidas e quais as categorias que foram vacinadas. Com relação ao fluxo do Centro de Especialidades, nós temos uma demanda enorme, né, Elaine? Uma pasta enorme de pessoas. Os senhores devem saber que existe consórcio de atendimento de especializados para outros municípios e, graças a Deus, nosso sofrimento hoje maior é mínimo, é neurologia e endocrinologia. Com relação aos outros atendimentos, graças a Deus, a gente tem conseguido atender a nossa população. Porém, não tem como deixar o centro de especialidade porta aberta, porque, às vezes, o problema é que o usuário chega lá para o cardiologista, o médico da estratégia de saúde da família pode resolver sem necessidade de um especialista. Então, a gente pede que a população se dirija à estratégia de saúde da família, haja uma avaliação inicial do enfermeiro ou do médico, e esse sim, entendendo das questões de saúde, direcione a necessidade ou não de avaliação de um especialista. Pronto. Parabéns, secretária. Dá os parabéns também ao prefeito, pelo que ele está pensando aí pelo servidor público e pela saúde, né? Esse reajuste é de muita importância. Não havendo mais inscrito, publica a pauta da sessão seguinte. Única discussão, a votação da indicação número 21, 22, 23 de 2021, de autoria dos vereadores Cirnaldo, Marcelo e José Heraldo. Aproveitando aqui o momento, quero parabenizar a minha amiga Jussara Ferreira pelo seu aniversário. Parabéns, Jussara, que Deus dê muitos anos de vida e seja essa pessoa de um coração muito grande. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, designada uma sessão ordinária para o dia 11 de março de 2021, no horário regimental. Muito obrigado e boa noite a todos.